nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, podem sentar. Eu hoje preparei-vos um caderninho um bocadinho diferente. Portanto, estamos na quarta parte do Catecismo da Igreja Católica e o tema hoje é a oração. Portanto, recordo, a primeira parte trata do conteúdo da nossa fé, em que é que nós acreditamos, e tem como texto de referência o credo, as verdades fundamentais em que nós acreditamos. Mas tivemos que primeiro ver o que é esta atitude, esta experiência de acreditar, e depois em que é que acreditamos e o que significa acreditar. Depois vimos na segunda parte como é que se celebra a fé e também o que são os sacramentos. E vimos os 7 sacramentos. Penso que recordam todos. Vamos lá ver. Os sacramentos de iniciação cristã são o batismo, crisma e Eucaristia. Ok? Batismo, crisma e Eucaristia. São os sacramentos de iniciação cristã. Depois temos os sacramentos chamados de cura. Temos a confissão e a unção dos enfermos. Não se esqueçam, chamamos de unção dos enfermos e não extrema unção hoje em dia, porque não é para dar só a quem está à beira da morte, mas para quem está doente. Ou para quem vai receber uma operação, ou quem está numa fase difícil da vida, ou quem está com uma idade já muito... Enfim. Depois temos os outros 2 sacramentos que chamamos ao serviço da comunidade, que são o matrimónio e a ordem. E a ordem, não se esqueçam, tem 3 graus: diácono, padre e bispo. Ok? Normalmente não se pode ter os 7 sacramentos. Normalmente. Há casos excepcionais, mas não pode ter. Os últimos 2 é Mas, portanto, não se esqueçam dos 7 sacramentos, por favor. Depois, vimos a terceira parte do Catecismo da Igreja Católica, a moral cristã. O que é que significa a colaboração entre a liberdade e a graça de Deus na ação, e por isso a ciência das obras, como chamamos, e que olhamos para os 10 mandamentos. É? Lembram-se todos dos 10 mandamentos? Depois farei um exame e ver se sabem todos de cá. Não se esqueçam, os 10 mandamentos é importante. Os primeiros 3 referentes a Deus, os últimos 7 referentes à relação com os outros, amar a Deus sobre todas as coisas, não dizer o nome de Deus em vão, guardar os domingos, as festas de guarda. E depois temos aquele 4º mandamento, que é uma espécie de charneira, que é honrar pai e mãe, não é? E todos os dias nos expor. E depois os últimos 6 sacramentos, que temos em blocos de 2, o 5º, que faz pandan com o 8º, o 6º com o 9º e o 7º com o 10º. O 5º, não matar; o 6º, guardar castidade em obras e palavras; e depois o 7º, não levantar falsos mundos, não mentir. Não é? Não roubar, peço desculpa, já estava confuso, não roubar, nem coisa. E depois o paralelo ao 5º, que é o 8º, não mentir, portanto, a defesa da vida e a defesa da verdade. O 9º, pandan com o 6º, o 6º era guardar castidade em palavras e obras. O 9º é guardar castidade em pensamentos e desejos. E depois o 10º, que faz pandan com o 7º. Se o 7º era não roubar, o 10º é não cobiçar. Portanto, é mais interior, todos os últimos 3, mas saibam os mandamentos de cor e vivam-nos, sobretudo, procurem-nos viver. É uma boa maneira de fazer um exame de consciência quando se vão confessar, olhar para os 10 mandamentos e ver, pim, o que é que eu tenho feito a cada um deles. Depois, hoje, vamos ver a 4ª parte do Catecismo da Igreja Católica, que é sobre a oração. O que é rezar cristamente? O que é a nossa oração cristã? Como é que se faz para rezar a oração cristã? E eu preparei um caderninho um bocadinho diferente dos outros
e não o vou aqui explorar todo, só a segunda parte, mas convido-vos a lerem a primeira parte deste caderninho, que eu vou só explicar um bocadinho, que é sobre a oração de Jesus. Porque, de facto, a mim parece-me, isto é uma convicção minha, que nós, cristãos, rezamos de maneira diferente de outras pessoas de outras religiões. E não é dizer que os outros fazem mal, quer dizer que nós fazemos à nossa maneira, convictos de que esta maneira que nós fazemos não é só humana, mas também foi ensinada, foi revelada por Deus como é que devemos rezar. E por isso olhar para como Jesus rezou e o que é que Jesus ensinou sobre a oração é fundamental para rezarmos bem. Mas no Catecismo da Igreja Católica depois tem uma explicação, numa primeira parte, o que é as várias formas de oração, e uma segunda parte, um comentário ao Pai Nosso. Portanto, a primeira parte do Catecismo, o Credo, a segunda parte, os Sacramentos, a terceira parte, os Mandamentos, a quarta parte, o Pai Nosso. E o Pai Nosso tem 7 pedidos, que é isso que depois vamos daqui a bocadinho ver. Portanto, a primeira coisa que eu vos tenho neste livrinho é uma reflexão, uma meditação bíblica sobre Jesus a rezar. E é impressionante vermos como Jesus se fartava de rezar, segundo os Evangelhos. Quer dizer, portanto, faz parte da vida dele em todas as ocasiões e por causa de muitas coisas ele rezava. E percebe-se também, rezando como Jesus rezava, que a oração tem muitos efeitos e muitas motivações. Nós não rezamos só por uma só motivação e o efeito da oração não é só um, pode ser vários, como já vamos ver daqui a bocadinho. Agora, não há dúvida que na vida de Jesus foi central a maneira como ele parava e falava com o Pai. E isso faz com que os próprios apóstolos, a certa altura, começassem a ficar curiosos. Porque no mundo judaico havia oração, eles rezavam, havia os salmos. A este propósito, há uma série, não sei se na Amazon ou na Netflix, uma coisa, que chama-se The House of David, a Casa de David. Recomendo. É uma coisa bem feita. Um bocadinho bruta, para quem não gosta de guerras, mas o David fartou-se de matar pessoas, portanto na série também se mata pessoas, mas está bem feita, isso já tem uma coisa bem feita. É bíblica, bastante séria, e, portanto, The House of David. Portanto, os judeus tinham também oração, rezavam os salmos, cantavam-nos, iam ao templo, repetiam palavras da Bíblia, tinham o próprio Deuteronômio, aquela passagem do Deuteronômio, lembra-te que há um só Deus, amar a Deus sobre todas as coisas, com todo o coração, com toda a alma, com todas as forças, e lembra-te destas coisas quando saís e quando entrares e quando estiveres a trabalhar e quando estiveres a pensar. Os judeus rezavam. Mas Jesus reza de maneira diferente. Não vai ao templo falar e pregar, mas também reza afastando-se das pessoas, saindo de madrugada de casa de Pedro, onde ele ficava hospedado, e vai mais cedo para estar num sítio deserto. E depois vemos-lo falar com o Pai, trata a Deus por Pai, é um descarado, digamos assim, de tal maneira que os próprios contemporâneos de Jesus se escandalizam pela maneira como ele trata a Deus por Pai. Depois ele vem a revelar aquilo que nós já sabemos, que de facto Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. Mas nos primeiros momentos terá sido um bocadinho impressionante. Já vamos ver também o que é quer dizer isso, tratar a Deus por Pai. Portanto, Jesus rezava. E há um texto de passagem do Evangelho de São Lucas, que eu pus aí logo no início, que eu acho central e muito bonito e que convido-vos a ler. Estando Jesus em certo lugar a rezar, ao terminar, um dos discípulos pediu-lhe: Senhor, ensina-nos a rezar como João, está a falar de João Batista, ensinou os seus discípulos. Respondeu-lhes: Quando rezares, dizei assim: Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, o pão cotidiano dá-nos cada dia, perdoa-nos os nossos pecados, pois também nós perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixes cair na tentação. Ensinou-nos o Pai Nosso. Mas a primeira coisa é esta: ele estava a rezar e os discípulos deviam estar esgazeados a dizer: o que é que ele está a fazer? Como é que isso se faz? Como é que se reza? Que aquilo é importante, não há dúvida, que ele sai, ele vem, está sempre... Como é que se reza? Ensina-nos a rezar. E vocês também estão aqui, e eu também todos os dias, mas estão aqui também a dizer: ensina-nos a rezar. Como é que a gente reza melhor?
Como é que a gente reza cristamente? Como é que é isto da oração cristã? O que é que isso quer dizer, não é? Portanto, este pedido dá-te uma curiosidade que é ao mesmo tempo ver Jesus, mas também sentir o grito do coração. Quer dizer, há qualquer coisa no meu coração que me faz procurar a Deus. Penso que isso é em toda a gente. E esta procura de Deus, este desejo de o encontrar, este desejo de conversar com Ele, este desejo, esta consciência de que Deus pode atender os meus pedidos, esta dimensão de pedinte que nós somos pedintes, somos humildes, não temos tudo, não somos capazes de tudo. A nossa vida está cheia de limites, não só dos limites morais, com o pecado, mas também outros limites, até físicos e psicológicos. E a gente recorre a Deus. É próprio do coração rezar. Mas depois balbuciamos as coisas, como é que se diz, como é que não se diz, como é que eu trato assim, trato assado, peço aquilo, peço aquilo, o que é que eu devo pedir, como é que eu devo pedir. Todas estas perguntas estão dentro do coração do homem. E vendo Jesus a rezar, aqueles que o seguiam, assombrados e entusiasmados, eram necessariamente pessoas que disseram, ele deve saber fazer isto, porque ele faz. E isto é importante na vida dele. Como é que se reza? Um cristão, dizia o Papa João Paulo II, um cristão que não reza é um cristão em perigo. É um cristão que tem a sua fé frágil. Mas então como é que se reza? Não é? É preciso ir para o mosteiro para rezar? Não é preciso ir para o mosteiro. Mas quer dizer, se alguém for para o mosteiro é uma coisa boa. Não se sinta que isso é uma coisa má, mas não é preciso ir para o mosteiro. E claro que no mosteiro reza-se de uma maneira e uma pessoa casada reza de outra maneira. Não tem o mesmo tempo, não tem a mesma disponibilidade de tempo, nem tem as mesmas preocupações, nem pede as mesmas coisas. E por isso é normal que se reze de maneira diferente. Mas uns e outros precisam de rezar. Existe um livro também muito bonito, que eu li quando era miúdo, como foi a minha mãe que leu quando era miúda e que depois me emprestou quando eu era miúdo, 17, 18 anos, que é a Introdução à Vida Devota de São Francisco de Sales. É uma coisa preciosa, onde ele desenvolve muito esta consciência de que é preciso rezarmos de acordo com o nosso estado de vida, com a nossa vocação. Mas todos nós precisamos de rezar. E rezar cada vez mais e melhor. Não é? Portanto, quando se olha para Jesus, temos esta coisa, por um lado, o espanto do que ele faz, e por outro lado, a correspondência com aquilo que o nosso coração deseja. E sentir a necessidade da oração é fundamental. Há quem diga, mas eu não tenho tempo, não consigo, não sei, não me apetece, não tenho pachorra, não acho que precise. Eu acho que temos que nos purificar tudo isso e temos que saber que precisamos, todos precisamos de rezar e todos temos disponibilidade para rezar. Nem que seja no carro ou no autocarro. Como dizia, no meio do trânsito. Já vos contei isso? No meio do trânsito. Há pessoas que dizem mal do carro que vai à frente. Isto está tudo bem, não é assim, não é? Ralham com toda a gente. Ou então ralham com o governo. Não é? Foi feito melhor estradas, isto é uma porcaria, não sei o quê. Ou então, como dizia uma vez, eu ouvi um testemunho de um rapaz dizer, eu ou digo mal dos outros, ou digo mal do governo, ou então faço o conto. Rezo por esta malta toda. Não é? Rezo por esta malta toda. Não é? Também, muitas vezes, vais no autocarro. Quantas vezes me acontece isso? Eu vou no meio da rua. Vou rezar. Com o terço na mão, vou rezar. Não é? E a oração... Às vezes olho para aquela pessoa, está mesmo com um olhar triste. Vai levar-me à Ave Maria que te lixas. Não conheço parte nenhuma, mas rezo por aquela pessoa. A gente pode fazer isso tudo, rezar, não é? Há um amigo meu que, depois de ter o terço no bolso, é um amigo meu que foi assaltado. Era jovem, universitário, e foi assaltado ali no Príncipe Real por uns malandros que roubavam. Então, tens dinheiro, tens coisa, tens relógio, e depois metem-lhe a mão no bolso e sacam no terço. E pá, o gajo é católico, tem o terço para lá, larga. Salvou-lhe o terço no bolso. Portanto, Nosso Senhor também ajuda nisso. Portanto, ter hábitos de oração é uma coisa boa, não é? Ter hábitos de oração. Portanto, isto é a primeira parte, que vos convido a ler com calma. Não vou aqui desenvolver muito, porque é complexo e queria passar para a segunda parte, não é?
Depois, a segunda parte, que começa na página 7, mas convido-vos mesmo a ler até à página 7, com calma, na igreja, em casa, sublinhando, comparando com a Bíblia, indo à Bíblia ver os textos. Portanto, então, o que é que Jesus ensina sobre a oração? Uma coisa é o que é que Jesus rezou, que é de facto o grande ensinamento, é o testemunho que ele dá, mas outra coisa é o que é que ele explicitamente diz sobre a oração. E diz várias coisas que vale a pena a gente sublinhar. Primeiro, que é importante pedir. Por vezes fazemos cerimónia, que digo aqui, ou temos vergonha de pedir. Quantas vezes as pessoas dizem, eu não rezo, também passo a vida a pedir, também, não sou um pedichão. Sou um pedichão. Somos pedinchões, não ter medo de ser pedinchão. É o Senhor que nos diz, pedi, 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 pedi-vos será dado, buscai e achareis, batei-vos será dado, vos será aberto, não é? Todo o que pede, recebe. Pedir é uma coisa fundamental. Só que o que a gente tem que saber é o que é que deve-se pedir. Isso é grande desafio. Mas é preciso pedir. Jesus, no Evangelho de São Lucas, diz, pedi, 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 se um pai que é mau, sabe dar coisas boas ao seu filho, e não lhe vai dar um escorpião se eu lhe pedir um ovo, quanto mais o Pai do céu vos dará o Espírito Santo àqueles que o pedirem. Já aqui dá uma noção do que é que a gente deve pedir, não é? Não deve pedir a Deus coisas, quer dizer, que chega o autocarro a horas. Para isso tem que sair mais cedo para chegar lá a hora. Devo pedir a Deus o Espírito Santo. Depois posso pedir também o autocarro chegar a hora, mas o grande pedido, pedir o Espírito Santo. Pedir Deus para mim, não é? Pedir Deus. Portanto, rezamos movidos pelo exemplo de Jesus, mas, como eu digo, esse exemplo move-nos porque nos corresponde ao nosso coração. Então, pedir significa exatamente reconhecer esta indigência, ou seja, a pobreza do nosso eu, que, por outro lado, não se aterroriza, não fica, não presto para nada, ou fica conformada, não sirvo. Não, quer dizer, o pedido é próprio de quem também tem magnanimidade, quem acredita que é possível, quem sabe que pode pedir e receber, quer dizer, quem sabe que com aquilo que pede pode ser melhor, quem sabe que pode crescer, pode desenvolver-se. Mas a minha vida já está uma embrulhada, já não há nada a fazer, já só peço a Deus que não piore. Não, quer dizer, todos nós podemos ser santos até ao fim da vida, quer dizer, podemos melhorar a nossa vida nesse sentido. Não é melhorar as circunstâncias, isso aí podemos morrer num campo de concentração, mas poder melhorar o interior do nosso coração. Isso podemos sempre pedir para poder isso, não é? Pedir o Espírito Santo, portanto, e diz São Paulo, o Espírito Santo vem em socorro da nossa fraqueza, pois não sabemos o que pedir como convém, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inefáveis. Muitas vezes a gente está de joelhos na igreja, isto não está bem, o que é que eu preciso? E se eu estiver ali com calma, a interiorizar, a perceber, é o próprio Espírito Santo que me diz o que tu precisas é dizer. Não sou eu que lhe digo. Porque é uma coisa diferente pedir a Deus e tratar a Deus como um empregado. Isso não é a verdadeira oração cristã. Senhor, preciso que me faças isto. Agora vou ali para a sala e espero que quando eu chegar aqui à cozinha esteja tudo feito. Não tratar a Deus assim, não perceber? Às vezes tratar a Deus como... E depois ralhar com Deus. Então eu pedi que ele fizesse isso e ele não fez. Eu pedi que a minha mulher fosse mais simpática, ela não é. Eu pedi que o meu filho fosse mais ordeiro e continuar a coisa. Eu pedi-lhe que a minha sogra ficasse boa de saúde e ficou doente. Então ele não está a fazer o seu dever. Não é assim que a gente trata a Deus. A gente não ralha com Deus, a gente pede humildemente e indigentemente, sempre dizendo, a gente pede, mas Senhor, aquilo que é possível, faz, e que eu saiba viver aquilo que me acontece viver. Claro que posso pedir coisas concretas, posso pedir milagres, tenho uma pessoa doente, posso-lhe pedir, mas peço-lhe sempre com a humildade de quem se põe nas mãos dele. E diz, Senhor, peço-te, mas veja a tua vontade e não a minha. Que se esqueçam da oração de Jesus no Horto das Oliveiras, a seguir à última ceia, quando vai para o Pai, afasta de mim este cálice, porém não se faça
a minha, mas a tua vontade. Não se faça a vontade humana que está sempre a preservar a vida, mas a vontade divina que quer salvar as vidas. E, portanto, esta mudança é sempre fundamental para nós estarmos sabermos pedir. Mas isso é o Espírito Santo que também nos ensina. Então, podemos perguntar o que é justo pedir. E São Tomás de Aquino diz que rezar é pedir a Deus o que convém. Portanto, aqui o discernimento do que é que convém é que é fundamental. Ora, o que nos convém, antes de mais nada, é o ser, é sermos. Não é o que temos, mas é o que somos. É que sejamos pessoas humanas verdadeiras, capazes de corresponder à sua vocação humana, de ser verdadeiramente humanos. É isto que nós precisamos. Senhor, ajuda-me a ser imagem e semelhança. Ajuda-me a ser filho. Ajuda-me... Este é o grande pedido que nós devemos fazer. Não é? Ajuda-me a ser santo. Não é? Pedimos não momentos ou instantes bons da nossa vida, mas que toda ela seja a realização do projeto de Deus. Não é? Portanto, pedimos, não é só peço um instante. Eu peço que saiba que a minha vida se vá transformando para que eu possa, em cada instante, ser capaz de louvar a Deus e de viver bem e de ser feliz, etc. etc. No tempo de hoje, talvez já no tempo de Jesus, a certa altura Jesus diz: vamos para um sítio à parte, porque está sempre multidão, precisa descansar um bocadinho. E, portanto, quer levar os seus apóstolos para um sítio mais descansado para rezar. Depois chega lá e aparece a multidão e pronto, nem sequer consegue. Mas a gente percebe que o descanso é muito importante para a oração. E a oração para o descanso. Uma pessoa que não tem tempo para rezar, porque não reza, também vive mais ansioso, mais angustiado. E por isso tem menos tempo para descansar. O descanso e a oração são coisas associadas. E eu considero que o descanso é mesmo fundamental nos nossos tempos. Saber descansar é caridade. Uma mãe que nunca descansa é intratável com os filhos. E, portanto, se quer educar bem os filhos, tem que descansar. Um marido que não para de trabalhar responde torto à mulher. E por isso é uma falta de caridade com a mulher. Mas não é porque ele não quer, não ama a mulher. É porque está estafado. Portanto, a pessoa que está muito cansada, e nós vivemos em tempos muito cansativos, porque estamos sempre a correr, apesar das inteligências artificiais e de todas as coisas que dizem que nos vêm substituir para que venham fazer coisas que a gente tenha que fazer e agora é mais rápido e, portanto, ficamos com mais tempo livre. É mentira, não ficamos com mais tempo livre, ficamos com o tempo ocupado de outra maneira. Temos que ser inteligentes para dizer, é preciso parar, é preciso rezar. Não é? E há métodos, e há regras de oração na vida. Todos os dias rezar um bocadinho, todas as semanas ter um momento mais forte de oração, todos os meses ter um momento ainda mais forte, todos os anos fazer um retiro espiritual. Tentar que o descanso e a oração andem a par. Não é? E isto é muito também de Jesus, que se descansava assim. Descansava, às vezes levantava-se mais cedo para ir rezar. E às vezes é preciso fazer isso. Mas quer dizer, enquanto que nos antigos mosteiros, este aqui, se calhar os frades levantavam-se muito cedinho e faziam noitadas e diretas para rezar, e depois tinham olheiras, mas não fazia mal, depois iam para a cela, não chateavam ninguém. Agora, nestes tempos modernos, a caridade é mais às vezes o descanso. Mas como é que eu posso descansar sem dormir e descansar sem tirar tempo à oração? Muitas vezes tenho que tirar tempo a outras coisas. E aqui começa a entrar o discernimento do que é mais importante. Desligar a televisão e rezar. Não é necessariamente a coisa que mais apeteça no fim de um dia de trabalho. É mais relaxante estar a fazer zapping na televisão ou a fazer coisas no telemóvel. É verdade. E, no entanto, deixa mais seco à pessoa. Se eu, de facto, tiver disciplina, e às vezes é preciso exigir-nos, nós mesmos, disciplina de parar, de
pegar num texto, de pegar na Bíblia, de pegar na leitura do dia, de ir passar na igreja, aquilo vai se tornando nosso, vai se tornando habitual, vai se tornando parte da nossa vida, não é? E isso é o descanso, é muito mais descansativo, não é? Se a gente, para descansar, eu lembro de um colega meu de seminário dizia: estou estafado, não durmo nada, não sei o que mais, passo a vida a estudar, vou ao cinema. Vais ao cinema, precisas de dormir, se precisas dormir, vais para a cama, não se vai para o cinema, não é? Vais para a cama. Não é? E nós, quantas vezes isto não é uma tentação, não é? Da gente descansar simplesmente distraindo, mas isso não é o verdadeiro descanso. O descanso é repousar nos braços de Deus. É? Eu gosto muito de batizar crianças, porque exatamente as crianças estão ali a descansar ao colo da mãe ou do pai. É? E esta experiência de descansar ao colo da mãe e do pai é também a oração cristã, se quiserem. Santa Teresinha do Menino Jesus falava muito disso. Para ela, rezar era um bocadinho estar ao colo do pai, onde nós sentimos segurança, nos sentimos amados, nos sentimos também provocados. Portanto, há aqui uma data de coisas que são próprias da oração cristã e que é preciso cuidar. Não há aqui magias, é preciso haver alguma exigência, mas a exigência nasce da atração. Não é porque alguém diz, tens que rezar, é porque, fizendo a experiência de rezar, eu digo, quando rezo estou mais feliz, estou mais descansado, estou mais tranquilo. Não é? Depois também esta coisa que Jesus diz, quando orares, orai em segredo. Não é para dar nas vistas. É verdade, não faz mal as pessoas verem-me a rezar. Ou vocês estão na igreja a rezar, não faz mal isso. Mas não se reza para dar nas vistas. Se rezar e alguém vir, paciência. Mas o objetivo não é ser catalogado como o beato, ou o religioso, ou o que reza, mas ter uma relação viva com Deus. Isso é que é o objetivo. É claro que nos tempos que correm, muito secularizados, às vezes não é mau as pessoas verem os outros a rezarem. Não é mau. Antes de comer. Antes de comer, deve-se rezar antes de comer. Faz parte de uma oração. Como dizia o Padre João Seabra, comer sem rezar é pastar. Portanto, nós não somos vacas, não pastamos, nós comemos. E, portanto, se comemos, rezamos antes e pedimos a bênção de Deus. Podemos fazer uma bênção e fazer uma oração e tal, e com os dedos no ar, não sei o quê. Ou podemos fazer, Senhor abençoai os alimentos que vamos tomar. Pronto. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Num restaurante. Sim, rezar num restaurante. Qual é o problema de rezar num restaurante? É fazer um sinal da cruz antes de comer. Com a família ou com os amigos, não sei. Não ter vergonha disso não é para dar nas vistas. É exatamente para testemunhar que Deus, afinal, faz parte do cotidiano da vida das pessoas. E, portanto, também tem a ver com os alimentos, tem a ver com tudo. Portanto, esta questão, para mim, parece-me bastante importante. E saber, alguém dizer, olha, hoje não posso ir porque tenho uma noite de oração. Ou porque decidi amanhã ir a Fátima passar o dia em oração. Este género de coisas não se esconde, também se pode dizer. Não se diz para dar nas vistas, para ser apelidado de muito bonzinho. Mas também não se esconde, porque os tempos que correm precisam de pessoas que testemunham que a oração faz parte da vida normal. Não é estranho. Não é só para os monges e para as monjas. Não é? Depois, dizer ainda duas coisas. A oração é por um lado, um entrar dentro de nós. Há uma dimensão de interioridade. A pessoa que tem vida interior não é só superficial e exterior, mas tem vida interior. Mas não é uma simples introspeção. Não é um falar sozinho. Não é um estar à conversa consigo mesmo. É mesmo um encontro com Deus cá dentro do nosso coração. Se quiserem um livro genial, dos livros talvez mais lidos na história da humanidade, As Confissões de Santo Agostinho. Vale a pena ler esse livro, As Confissões de Santo Agostinho. E em que ele diz a certa altura, procurei-vos fora de mim e vós estáveis dentro de mim. E foi quando eu entrei que vos encontrei. Portanto, esta experiência também do que o Senhor, o Espírito Santo, habita em nós. E nós, numa vida interior, podemos encontrá-lo.
encontrando Deus, não encontramos sempre uma pasmaceira, não encontramos um consolador. Muitas vezes encontramos um incentivador, um interpelador. Uma boa oração cristã não é aquela que a gente sai muito consoladinho. Uma boa oração cristã é aquela que a gente sai muito também interpelado, muito incomodado, se quiserem, muito desafiado a uma conversão maior. Há coisas na minha vida que têm que mudar. Não é? Eu não vou rezar para ouvir Deus dizer tu és muito bom, tu és muito bom, tu és muito bom. Claro que também não vou rezar para ouvir dizer pá, tu não prestas para nada, pá, muda a vida. Há um consolo que é interpelador. Quer dizer, há um dizer eu amo-te e por isso confio que tu vais mais longe, que tu sejas capaz de ir mais longe, que tu sejas capaz de dar mais, que tu sejas capaz de ser mais santo. Então é um misto, podes te converter mais, podes mudar a tua vida, mas com a graça de Deus. A oração tem uma parte de consolo, a oração cristã, de nós sentirmos que somos amados, mas tem uma parte também muito importante, precisamente porque somos amados, somos também interpelados. Deus conta connosco para qualquer coisa. E na oração nós muitas vezes descobrimos, não é? Quantas vezes estamos na dúvida de uma coisa para fazer, assim, ou assado, vou ali, eu vou lá, e rezando um bocadinho, há uma espécie de inspiração interior que também nos ajuda a tomar a decisão. Claro que a decisão tem que ser racional, porque a oração também é racional. A oração, a relação com Deus é racional, é inteligente, não é só sentimental. Não reduzir a oração a um sentimento, não é? São como jovens sentados no chão, almofadinhas, velinhas, todo, viola, tlim, e tal, não sei o que mais. E de repente há um jovem que vai ter com o padre que lá está. Ó, Sr. Padre, eu estou aqui a sentir umas coisas. Ô filho, queres que eu chame o médico? Eu estou a sentir coisas. A gente não sente coisas muitas vezes, não sente coisas. Não é preciso sentir. Às vezes sente paz, sente. Mas a oração pode ser adulta, não precisa ser sentimental. Não é que não tenha sentimentos, mas não é sentimental. Quer dizer, rezei bem e senti-me muito bem. Isso é próprio dos budistas. Nós, os católicos, rezei bem e tive uma conversa com o Senhor. E, portanto, saio de lá interpelado. Se o Senhor me deu afetos, paz interior, agradeço. Se o Senhor não me deu isso, agradeço à mesma. Porque aquilo que o Senhor me dá é aquilo que é mais importante para mim, é aquilo que me convém. Portanto, não reduzir a ideia da oração forte ao sentimento, não é? A pessoa pode rezar bem sem sentir nada. E não ter que arranjar mil coisas para se sentir bem, não é? Isso é muito... Sim, o São Inácio de Loyola dizia que é preciso e é bom preparar o ambiente e fazermos uma oração numa posição que nos dá jeito e que nos sentimos bem. Isso tudo é verdade, não é? Se eu estou a rezar de joelhos e tenho uma bolha no joelho e passo o tempo todo a doer-me no joelho, quer dizer, é uma topetaria, mas vale sentar-me e rezar com mais consciência. Muita gente também tem que ser inteligente, não é? Agora, eu gosto muito de rezar deitado. Pois, e ao fim de 5 minutos estou a dormir, quer dizer, não é rezar, isso é descansar. Não faz mal, costumo dizer, não faz mal adormecer a rezar. Quer dizer, mas convém, porque isso é como adormecer ao colo da mãe, quer dizer, rezar o terço e adormecer, está bem, isso não faz mal. Mas quer dizer, mas convém rezar o terço. Portanto, se a pessoa reza o terço e depois continua a rezar o segundo e adormece no segundo. Mas quer dizer, não deixar de ter exigência também nesse campo consigo mesmo, não é? Depois há uma dimensão da oração que é comunitária. Também na oração cristã não há só o indivíduo que reza, eu que rezo. Rezamos. Pai Nosso é uma oração comunitária, não é Pai meu só. Ou meu Pai e tal, é Pai Nosso, estamos a rezar em conjunto. Portanto, este nós, também muitas vezes é orante. E rezar em conjunto, em família, em casal, em grupo de amigos, na comunidade, na paróquia, rezar em conjunto também testemunha muitas vezes o que o Senhor vai inspirando a cada um. Lemos textos da Igreja que nos ajudam, cada um depois tem o comum no cristão, é sempre muito interessante,
porque nunca é o comum marxista. Não é a diluição na massa do eu. É o eu avivado nas relações de amor com os outros. Portanto, quando Deus verdadeiramente, marido e mulher rezam juntos, não é que a certa altura já não há um ele e ela. É, pelo contrário, há cada vez mais ele é ele, ela é ela, e os dois são uma unidade. Portanto, a unidade faz-se também pela valorização de cada um. E na oração cristã, eu sinto-me, ao mesmo tempo, eu e pertença de um povo, pertença de uma comunidade. E por isso rezar em comunidade é uma coisa espetacular e faz-nos muito bem, Irmos a noites de oração, ou rezarmos em família, ou rezarmos de uma maneira em comum, tem esta dimensão comunitária, é fundamental. Depois também dizer-vos que a oração cristã, e Jesus faz muitas vezes ver isso, é qualquer coisa que leva à ação, como já fui dizendo, interpela, e por isso associa-se muito à caridade. Aliás, na Quaresma costuma-se falar do jejum, da oração e da esmola, de caridade. Estas três coisas fazem parte da nossa vida cristã, não é? Jejum, que é como quem diz, uma certa ascese, uma certa exigência de nós mesmos para não fazer aquilo que apetece, mas ser capaz de controlar aquilo que apetece, né? Ou dizer coisas, ou comer coisas, ou fazer experiências, ou estar na televisão, ou estar no telemóvel. Fazer jejum, quer dizer, é uma exigência, mas essa exigência não é estoica ou não sei, assim, só por fazer a dieta, mas é mesmo para ter mais liberdade espiritual. Por isso, o jejum tem que se associar à oração. A oração é o encontro com Deus. Mas o encontro com Deus leva ao encontro com aqueles que Deus ama, que é a caridade, e por isso a esmola. Estas três coisas, uma certa ascese, certa luta contra aquilo que são as nossas manias, os nossos vícios, etc. A oração como encontro com Deus e a caridade como saída de nós para ir ao encontro dos outros, são coisas que fazem parte do todo. Ser cristão a sério requer estas três dimensões. Sou muito orante, mas estou-me nas tintas para os meus irmãos, não rezas como Jesus reza. Sou muito orante e gosto de fumar uma ganza enquanto estou a fumar, não rezas como Jesus reza. A oração, o jejum e a esmola são associados. Agora, nós podemos rezar em todo o lado e por todas as circunstâncias. Como eu dizia, no autocarro, ou na casa, ou na discoteca. Quando era padre novo, cheguei a confessar gente na capital, que era a discoteca da minha moda, no meu tempo. Né? Íamos lá um cantinho, sabe? Depois ao fim de um tempo já não aguentava aquilo, já não, era muito barulho para mim, mas pode-se fazer. Se Deus encarnou e se meteu num presépio, no meio de um burro e de uma vaca, estão a perceber que Deus não faz cerimónia em estar em qualquer sítio onde os humanos estão. Pode estar. Agora, tem que ser. Pois já, não, tem que haver momentos em que eu pergunto, mas eu estou a reparar que Deus está ou não estou a reparar que Deus está? Portanto, esse é que é o ponto de decisão. Então agora passava a segunda parte, na página 9, um bocadinho mais arrumado, que é o que vem do Catecismo da Igreja Católica, sobre a oração, algumas partes. Digo só muito simplesmente, porque depois convido-vos também a irem ler isso. É a parte mais pequena do Catecismo, mas é a última, que é como também uma espécie de abraço a todas as outras partes. Não é? Duas primeiras frases, que são um bocadinho síntese daquilo que São Tomás de Aquino, e depois também, e antes dele, São João de Damasceno, e muitos outros teólogos e homens de Deus dizem o que é oração, que estas duas coisas me merecem ser meditadas e refletidas, não vou explorar muito aqui, mas que vos convido a pensar nelas. A oração é a elevação da alma a Deus. A oração é a elevação da alma até Deus. Quer dizer, eu pensar em Deus, eu reconhecer a presença de Deus, eu ouvir Deus, eu querer o que Deus quer, ou querer o que Deus quer. Mais complexo, não é? Uma coisa é eu quero o que Deus quer, outra coisa é eu gostava tanto de querer o que Deus quer. Não, já deve ter acontecido isso, não é? Muitas vezes, eu sei que Deus me está a dizer para fazer isto, mas não me está nada a apetecer fazer isto.
mas eu gostava de querer o que Deus quer. Gostava de querer o que Deus quer. Mas é isto. Portanto, a elevação da alma a Deus é esta procura contínua de Deus. Este procurar Deus na vida, procurar saborear Deus, procurar encontrar-se com Deus. É uma relação com Deus. E depois, a oração, a outra frase, é o pedido feito a Deus dos bens convenientes. Tentar pedir a Deus aquilo que me convém. Não aquilo que me dá jeito, aquilo que me apetece, aquilo que está na moda, aquilo que me convém. E eu nem sempre sei o que me convém. E por isso o primeiro pedido é: Senhor, ensina-me a perceber o que me convém. Isto é uma atitude mais humilde, não é? Chegar ao pé de Deus: ó Senhor, eu preciso imenso disto, mas não tenho. É humilde. Mas mais humilde é: ó Senhor, eu nem sei o que é que preciso, mas preciso que tu me ajudes a perceber o que eu preciso. Isto ainda é mais humilde. E a humildade e a oração estão muito associadas, não é? É muito difícil um soberbo e orgulhoso rezar, porque não acha que não precisa de nada. Não sei se viram ontem o momento de oração pela paz do Papa Leão XIV, ontem, que foi muito bonito. E ele, a certa altura, dizia: é preciso deixarmos a idolatria do eu e do dinheiro. Quer dizer, se o eu está idolatrado e eu sou tudo, eu peço só aquilo que eu acho, aquilo que eu gosto, aquilo que me apetece. E eu não sou o ídolo, eu sou um mendigo. Não é? Portanto, esta oração é o pedido feito a Deus dos bens convenientes. Aprender a saber o que é conveniente é fundamental. Por isso, a necessidade da humildade, pedir, reconhecer que dependemos de Deus, que é o nosso Senhor, mas também reconhecer que Deus é bom, ter confiança de filho, mas confiança. E viver na presença de Deus. Muitas vezes ao longo do dia recuperar essa consciência: o Senhor está aqui. Há pessoas que têm nos seus lugares de trabalho uma imagenzinha de um crucifixo, ou têm no ecrã do computador qualquer coisa que ajude. Recordar a presença de Deus. Eu não estou aqui sozinho. Ao longo do dia não estou sozinho, estou acompanhado. Isto também é oração. Depois, ver então esta relação dos 4 capítulos do Catecismo da Igreja Católica, também é muito importante. Aprendemos a rezar quando temos uma fé consciente e viva, sabemos bem a primeira parte do Catecismo, quando frequentamos os sacramentos, a segunda parte do Catecismo, e quando vivemos a santidade moral, quando vivemos de acordo com os 10 mandamentos. Por outro lado, portanto, se vivemos isto tudo, rezamos melhor. Por outro lado, porque rezamos, também estamos mais ligados a Cristo, estamos mais curiosos, queremos conhecer melhor a Jesus, aprofundamos o conteúdo da nossa fé. Porque rezamos, temos consciência da necessidade dos sacramentos, da missa, da confissão. Porque rezamos, também sentimos mais exigência e mais gosto também em ser puxado moralmente, vivermos mais de acordo com os 10 mandamentos. Portanto, por um lado, a oração decorre dos outros 3 capítulos do Catecismo, e por outro lado, a oração reforça quer a fé, quer a participação nos sacramentos, quer a moral cristã. O Catecismo, pois, fala aqui de 5 formas de oração cristãs, ou 6 formas de oração cristã. 5. Adoração. Vou ler o texto e depois comentar um bocadinho. A adoração, para vocês vejam, são nomes diferentes e, portanto, implicam tipos de oração diferentes, mas todas elas são a oração cristã. E é bom a gente percebê-las para também começar a perceber o que é que se deve fazer em cada momento. A adoração é a primeira atitude do homem que se reconhece criatura diante do seu Criador. A adoração não é preciso fazer nada num primeiro momento. É um reconhecimento. Deus é Deus e eu não sou Deus. Deus é o Senhor e eu sou criatura. Deus é infinito e eu sou finito. Deus é transcendente, é maior, é infinito, é eterno e eu estou aqui no tempo. E, por outro lado, a adoração exalta a grandeza do Senhor que nos criou e a omnipotência do Salvador que nos liberta do mal. É a prostração do Espírito perante o Rei da Glória, o silêncio respeitoso face ao Deus sempre maior, a adoração do Deus 3 vezes santo, Pai, Filho e Espírito Santo, e soberanamente amável,
enche-nos de humildade e dá segurança às nossas súplicas. A adoração é este reconhecimento de Deus enorme, infinito, mas que ama. Por isso é que na linguagem normal cristã, é muito interessante que isto é uma coisa que os cristãos tornaram normal, que às vezes é exagerado, mas que por detrás está uma coisa positiva, quando nós dizemos, eu adoro isto. Eu não adoro chocolate, espero eu. O chocolate não é maior do que eu, não é infinito, não é eterno, eu não me prostro diante do chocolate, eu como chocolate. Portanto, mas porquê que nós dizemos que adoro aplicado a uma coisa que se gosta? Ou eu adoro aquela pessoa? Eu não adoro uma pessoa humana, adoro a Deus. Porquê que nós dizemos isso? É porque, para nós cristãos, adorar está muito associado à experiência de amar a Deus. E o amor e a adoração, embora a adoração seja específica, explícita para Deus, está ligada à experiência do amor, porque Deus nos ama e porque nós o amamos. Portanto, a adoração cristã é uma prostração diante de Deus soberanamente amável. Portanto, esta é a primeira atitude da oração. A oração como adoração, como digamos, isto é uma espécie de pano fundo de toda a nossa oração. Depois há uma oração que é petição, pedido, já vimos isso. Que diz que o desejo da Igreja Católica está, no fundo, quando a gente procura o reino de Deus. Venha a nós o vosso reino, como que compendia todos os pedidos que nós fazemos. Não é? Há uma hierarquia nas petições, diz o texto do Catecismo. Há pedidos que são mais importantes do que outros. E por isso o Pai Nosso são 7 pedidos e cada um destes 7 pedidos tem uma ordem, não é? Primeiro peço a Deus que venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, o pão nosso cada dia, o perdão, o livrar da tentação, o livrar do mal. Nós há uma hierarquia nestes pedidos e o primeiro pedido é positivo. Venha ao vosso reino, venha esta relação viva com Deus. E por isso a oração, tais pedidos que o Espírito Santo nos revela, etc., já vimos. Pedir, sem vergonha e sem medo. Pedir, ou às vezes eu diria até mesmo, reconhecer que estou a pedir. Porque às vezes ainda antes de formular o pedido, eu quando formulo o pedido eu estou à procura, mas o que é que eu estou a pedir mesmo? E depois peço, porque dou por mim já como pedindo, eu preciso. E é porque preciso que peço. Pedir é já uma relação. Peço a alguém uma coisa, tenho uma relação com alguém. Sentir que sou indigente é uma experiência que me pode deixar desamparado e angustiado. De repente ter alguém a quem pedir e ter conhecido, a oração como pedido é uma relação de amor, de confiança filial com alguém, mas que parte da experiência da indigência, da necessidade, da dependência que nós temos dentro de nós. Depois há um outro tipo de oração cristã, que ainda não falei, mas que é a oração de intercessão. Quando nós rezamos por outras pessoas. É muito interessante, não é? Vou ler o texto. Interceder, pedir a favor de outrem, é próprio desde Abraão de um coração conforme com a misericórdia de Deus. Pedir por outro, no fundo, é um coração... É sentir como meu o problema do outro. É sentir como... estando associado no meu coração à necessidade que o outro tem. É sofrer com o outro. E isso é a misericórdia também divina. No tempo da Igreja, a intercessão cristã participa na de Cristo. Ou seja, é Cristo que é o grande intercessor. E nós participamos nesta intercessão de Cristo. E por isso é a comunhão dos santos. Nós pedimos pelos que já morreram, que estejam no purgatório, para que vão para o céu o mais depressa possível. Pedimos pelos vivos para que sejam santos. Né? Pedimos pelos que estão doentes para que tenham saúde. Pedimos para os que estão desavindos para que tenham paz. Pedimos para os que estão angustiados para que tenham serenidade. Pedimos para os que estão afastados de Deus para que se aproximem. Pedimos. Ao pedir, não estamos a ensinar a Deus o que o outro precisa. Isso ele já sabe. Mas estamos a testemunhar o amor que temos por essas pessoas a Deus. Não é? E isso Deus gosta. É agradável a Deus.
E de alguma maneira também somos como que utilizados depois por Deus para ajudar no caminho que Deus quer fazer com essa pessoa. Se eu começo a pedir, já repararam isso certamente, pessoa doente, e eu peço muito para essa pessoa. Vocês já repararam certamente que ao pedirem muito para uma pessoa que está doente, estão a aumentar a vossa preocupação por essa pessoa. Se calhar vão mais vezes visitá-la, vão-lhe telefonar, vão procurar. De repente estão a ser usados, bem usados, pela graça de Deus, para que esta pessoa esteja a viver um momento difícil melhor, tenha mais a par. Então, a oração disponibiliza-nos de petição e de intercessão. A oração de intercessão torna-nos disponíveis para ser usados por Deus, para ajudar os outros. Não é? Depois há a oração de ação de graças, que eu costumo dizer, se a gente é bem educado, se eu peço, a mãe ensina, o que é que se diz? Obrigado. Se a gente pede a Deus, também convém agradecer. E o agradecimento é a oração própria de quem está consciente, aware, tem percepção. A oração de graças caracteriza a oração da Igreja, que ao celebrar a Eucaristia, não se esqueçam que a palavra Eucaristia, que é a palavra missa também, charissas, graças, dar graças, é o equivalente a dizer ação de graças, agradecer. Eucaristia quer dizer agradecer. Nós estamos a agradecer os dons de Deus na Eucaristia, mas toda a nossa vida deve ser de alguma maneira a ação de graças. Deve ser a ação de graças por sermos cristãos, a ação de graças por termos fé, a ação de graças por termos a vida que temos, a ação de graças por amarmos. Ou seja, vocês, todos os cristãos que espero eu, amam alguém. E não é uma questão química, é uma graça. É uma graça. Amar é uma graça. Ser capaz de dar a vida pelo outro é uma graça. Ser capaz de dar tempo ao outro é uma graça. Portanto, agradecer, não é? Agradecer ser capaz de amar. Ser capaz de dar a vida pelos outros. E por isso também agradecer pelos outros. Assim como intercedo pedindo pelos outros, também agradeço em nome dos outros. Agradecer pelos outros. Agradecer pelo que os outros são, mas também agradecer em nome dos outros. A ação de graças faz parte. Portanto, adoração, petição, intercessão, ação de graças e, por fim, louvor. O louvor a Deus é no fundo, como ao São Francisco, o louvor das criaturas, é ver que as coisas louvam a Deus, falam de Deus, representam Deus, tornam-nos conscientes de Deus. Deus é o Senhor, é o Criador. Não é? Deus enche a vida. Leio o texto, não é? O louvor é a forma de oração que mais imediatamente reconhece que Deus é Deus. Canta-o por si próprio, glorifica-o. E cantar, Santo Agostinho tem um texto muito bonito que diz: cantar para um cristão não é só cantar com a voz, é a sua própria vida que é chamada a ser um cântico. Se nós vivemos santamente, a vida é um canto de louvor a Deus. Quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus, diz São Paulo, é um texto muito bonito de São Paulo. Quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Louvai a Deus com a vossa vida. Que a vossa vida seja um louvor a Deus. Louvor a Deus para Ele e também de testemunho. Participa da bem-aventurança dos corações puros que o amam na fé, antes de o verem na glória. Portanto, na glória, quando estivermos no céu, mas já na fé, nós vamos vendo. E porque vemos, louvamos. Não louva a Deus quem não vê nada de Deus, quem anda completamente às escuras. Portanto, quando a gente tem um restício de luz, louvamos. E que espetáculo! Por ela, pela glória de Deus, o Espírito junta-se ao nosso Espírito para testemunhar que somos filhos de Deus e dá testemunho do Filho único no qual fomos adotados e pelo qual glorificamos o Pai. O louvor integra as outras formas de oração e leva-as àquele que delas é a fonte e o termo, o único Deus, o Pai, de quem tudo procede e para quem nós somos. Portanto, isto é as 5 formas de oração que podemos fazer. Depois há as fontes da oração. Como é que eu posso rezar melhor? Onde é que eu vou procurar uma fonte para... Como é que eu aprendo a rezar? Então aqui, sim, estou a tentar dar-vos algumas dicas, mas
estão a aprender a rezar de alguma maneira. Mas quais são as fontes, quer daquilo que eu digo, quer daquilo que vocês podem investigar? A Palavra de Deus, antes de mais nada. Os Evangelhos, mas também o Antigo Testamento. Se lerem a Bíblia, aprendem muito sobre a oração. Se lerem o livro dos Salmos, se lerem o São Paulo, se lerem muita coisa. Claro que a Bíblia do Antigo Testamento precisa ser interpretada, já falámos disso, precisa ser bem compreendida, portanto não se pode ler assim sem o mínimo de informação e de instrução. Mas lendo-a, agora há este podcast 365, não sei se já ouviram falar, que é ler a Bíblia inteira num ano. Portanto, são 20 minutos por dia, ler a Bíblia inteira. E mesmo que não tenham começado no 1º de janeiro, se quiserem comecem hoje, e depois demora 365 dias, portanto, daqui a um ano, 2 a um ano, têm a Bíblia toda lida, se lerem aquilo tudo. E se não lerem todos os dias, 20 minutos, e leem dia sim, não, daqui a 2 anos têm a Bíblia toda lida. Pronto, mas paciência. Não é uma regra, coisa, mas é uma coisa boa conhecer bem a Palavra de Deus. Depois a liturgia da Igreja, participar na missa, participar na liturgia, participar nas orações da comunidade. Depois diz também o texto do Catecismo, que é fonte da oração, as virtudes teologais. Sabem quais são as virtudes teologais? A fé, a esperança e a caridade. Se eu viver de fé, se eu viver com esperança e se eu for caridoso, também tenho fonte para a minha oração. A minha fé leva-me a rezar e a pensar em Deus. A minha esperança leva-me a olhar e a pedir para Deus. A minha caridade leva-me a interceder e a pedir pelos outros e a agradecer pelos outros. Portanto, a fé, a esperança e a caridade ajuda a rezar. Quem vive egoisticamente reza mais dificilmente. A oração na vida de um santo não é um apêndice à vida, digo aqui, e por isso também a vida cotidiana é um motivo de oração. Quantas vezes nós rezamos exatamente porque estamos vivos na nossa vida, com problemas, com dificuldades, ou com coisas boas e temos a agradecer, ou quem vive mais distraído reza menos. Quem vive mais atento reza mais. É como comer. Eu ensinava isto na primeira comunhão, às vezes aos miúdos, que isto é um facto histórico. Quando eu estava no seminário, houve um ano que me ofereceram aquelas caixinhas com 16 Ferreira Rochers. Aquelas têm 8 por baixo e 8 por cima. E então eu estava a estudar, estava para o exame ou qualquer coisa. 1, 2, 3, 4. Não sei se já vos aconteceu isso, mas aquilo é um bocado tentador. Depois, dessa altura, parei e disse: espera aí, isto é que sabe? Então meti um na boca, sem trincar. Deixei o chocolate de leite derreter-se, saborear, com a língua. Depois aquilo tem uns bocadinhos de amêndoa ou de qualquer coisa que vai se espalhando na boca. Depois tem um crocante que é tipo bolacha, um wafer, depois tem um creme de Nutella ao lado de avelã, e depois tem uma avelã lá dentro, e depois quando a gente mistura aqueles sabores todos por dentro, e de repente pensei, é isto a oração também. Quer dizer, se a gente viver atento, também saboreia muito mais. Não é? Saborear e ver como o Senhor é bom. Quer dizer, se a gente comer à pressa, também já muitas vezes me acontece, não é? Comer, para, Eduardo, calma devagarinho. Isto é ótimo. Isto também é uma oração. Saborear, comer um bom doce, também é oração cristã. Não é? Não precisamos ser ascetas ao ponto de não comer doces. Ainda ontem houve aqui um batizado e depois o bolo era aqueles morgados do Algarve com ovos moles por dentro. Depois sobrou uma fatia que era ao prior, coisas simpáticas a fazer. E depois estive à noite, antes de ir confessar para a Torre da Aguilha, ao retiro de Emaús, ali a saborear aquilo, a comer devagarinho. Isso é bom, também nos leva a rezar. Portanto, saborear a vida, saborear não é só a comida, mas saborear a vida, os encontros, as pessoas, pensar um bocadinho nelas. Portanto, a vida cotidiana leva-nos a rezar. Se a gente vive muito a correr, reza menos. Quais são então outro ponto? Quais são as formas de oração? Uma coisa é os tipos de oração, outras coisas é as formas. Há a oração vocal, pela qual eu digo palavras, as orações, o terço é uma oração vocal, orações escritas são orações vocais, e que às vezes ajudam-nos porque exatamente nos
nos põem no sítio. Quer dizer, uma oração de um santo muitas vezes ajuda-nos a saber o que é que deve ser pedido, são orações vocais, conversa que nós temos com Deus, também é uma oração vocal. Outra coisa é a meditação, o pensar nos mistérios de Deus, o pensar nas coisas que Deus diz e que faz, o confrontar aquilo que eu estou a ler ou que me lembro do que Deus diz e a minha própria vida, tentar tirar o sabor todo da minha vida a partir da palavra de Deus, este meditar, este ir mais longe, portanto, este mastigar com calma, não é? Este ir ruminando as coisas que já sabemos, mas que vivemos e que vamos ver, isto também é meditação. Depois há um momento mais silencioso, que é a contemplação, em que a gente de repente já não está muito a pensar, está a olhar. Olhar para Deus, olhar para os sinais de Deus, olhar para a presença de Deus, olhar para o mistério de Deus. Estamos a ler um texto da Bíblia, olhar para qualquer coisa que este texto nos ajudou a contemplar. Portanto, mas para chegarmos a Ele, ora, não se chega à contemplação sem ter passado primeiro pela oração vocal e pela meditação. Não se salta para aquilo. É já fruto de um tempo. E por isso é preciso tempo para se chegar à contemplação. É preciso tempo. E às vezes mais ou menos tempo, conforme também a nossa vida. A gente vai para um retiro espiritual de uma semana de silêncio. Os primeiros dias são difíceis para quem vive no correria do dia-a-dia. Não é? Porque é preciso... E depois nos últimos, aquilo vai entrando, e nos últimos já se está a contemplar, já se está com menos raciocínios e mais contemplação. Não é que o raciocínio não seja importante, mas dá espaço, ou dá lugar, ou abre o espaço, é uma realidade mais profunda, não é? Portanto, a oração vocal, a meditação e a contemplação. Depois as duas distinções, a oração pessoal e a oração comunitária. A oração pessoal, digo aqui, rezar com autenticidade interior, com verdade, com desejo mais e melhor. Portanto, uma oração pessoal dramática. A oração pessoal tem que ter algum drama, algum querer mais, algum estar disponível, algum procurar. E a oração comunitária, rezar algo em comunidade, usar palavras e gestos da igreja, portanto, estarmos em conjunto a rezar, participar na oração da igreja, isso alimenta-nos muito. Ontem, não sei se algum de vocês teve, mas estivemos aqui a ver o Papa a rezar, tivemos um ecrã gigante ali na Capela da Adoração, estivemos a ver o Papa a rezar em Roma pela paz. E estávamos em oração, rezámos o terço, o Papa lá, nós cá, pela televisão, mas estavam, pá, aí umas 100 pessoas a rezar. E rezámos. E sabe bem rezar assim também. Sabe também. Oração pessoal e oração comunitária. Dentro da expressão comunitária, mas que também pode ser experimentada pessoalmente, há esta coisa da liturgia das horas. Não sei se já ouviram falar das laudes e das vésperas. Antigamente era o breviário dos padres, que nós usávamos, não trouxe aqui, mas que no fundo, a oração da manhã, a oração do meio-dia, a oração da tarde, a oração da noite, próprio dos padres, dos monges, que, dos últimos anos, tem sido muito proposta também aos leigos. E há leigos que rezam as laudes, e hoje em dia há aplicações no telemóvel, iBreviary, por exemplo, tem lá também em português a oração das laudes, as vésperas, a ordem média, e são ajuda para rezarmos. As laudes têm um hino, um poema, no fundo, da tradição da Igreja, de algum santo, depois tem 3 salmos, ou melhor, 2 salmos e um cântico do Antigo Testamento, mas que está em forma de poema, portanto também de salmo, que são 3 salmos que se rezam, depois tem uma pequena leitura, depois reza-se o Benedictus, que é a oração do Zacarias, do marido de Santa Isabel, dos pais de João Batista, quando João Batista nasce, e reza: bendito seja Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, bendito seja Senhor Deus do Universo, pelo... já não sei de cor, agora não me estou a lembrar. E depois umas petições, o Pai Nosso, portanto, isto é as laudes. E as vésperas têm uma forma semelhante, só que em vez de rezar o Benedictus, se reza-se o Magnificat, que é a oração de Nossa Senhora: a minha alma glorifica o Senhor, o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, que rezou também em casa de Santa Isabel e de São Zacarias, quando João Batista nasceu.
Portanto, são orações que ajudam também. É uma coisa que eu vos aconselho, levar a sério, experimentarem, conhecerem. Ai Breviário e Breviário, com Y no fim, é uma aplicação, vão lá e tem lá, depois aprende-se, está lá explicado como é que se faz. Mas é uma expressão. Depois, por fim, que estava de pegar aqui, que já não tenho muito tempo, mas só fazer uma explicação do Pai Nosso, pegando em São Tomás de Aquino. Porque quando eu digo que é preciso pedir o que convém, São Tomás diz que o que convém está explicado nas 7 petições que fazemos no Pai Nosso. Santo Agostinho já tinha dito, no Pai Nosso está encerrado tudo o que nós precisamos de pedir. Qualquer outro pedido pode ser reconduzido a um deles. Depois faz uma série de exemplos, mesmo de orações que estão na Bíblia, e diz, quando se pede isto, quer dizer que estamos a pedir uma das petições do Pai Nosso. E, portanto, às vezes, eu ainda agora estive com outro padre, meu amigo, fomos os dois passar uma semana ao convento de São Calixto, em Espanha, onde há umas freiras, e o capelão pregou-nos um retiro, nós os dois, sobre o Pai Nosso. E, portanto, amanhã uma meditação, à tarde outra meditação, durante 5 dias, e foi as 7 meditações do Pai Nosso. Foi muito bonito. De facto é um manancial, não é? Antes das petições há a invocação, Pai Nosso, só aqui já estamos a dizer qualquer coisa de importante, não é? Mas depois há as 7 petições. Então São Tomás explica-me, não é? Primeiro, porque queremos a glória de Deus, e aqui está patente o amor que temos a Deus, portanto, se amamos a Deus, pedimos que o seu nome seja santificado. Pai Nosso, santificado seja o vosso nome. Que o seu nome seja santificado, ou seja, pedimos a sua glória. Isto não quer dizer que pedimos que o nome de Deus seja santificado como se não fosse santo já, mas que nós o reconheçamos como santo. Mas significa que pedimos que os homens reconheçam que o nome de Deus é santo, ou seja, pedimos que a sua glória se propague. Santificado seja o vosso nome, quer dizer que a sua glória se propague. No fundo, quer dizer que eu reconheça a santidade de Deus. A santidade quer dizer a bondade, a beleza, mas também a imensidade e o infinito de Deus. Em segundo lugar, pedimos, porque queremos fruir, diz São Tomás, porque queremos fruir dessa glória, está patente o amor que nos temos a nós mesmos nele. Quad eligimos nós in Deo. Como é que nós nos amamos em Deus? O que é verdadeiramente amor de nós mesmos? Não é o egoísmo banal que quer aquilo que lhe apetece mesmo. Se eu me amo em Deus, o que é que Deus quer para mim é o que eu também quero para mim. Isto é o verdadeiro amor. Então pedimos que venha a nós o vosso reino, para alcançarmos o reino de Deus. Não se trata de pedir que Deus reine, como se não reinasse já. Mas, como diz Santo Agostinho, somos provocados a desejar o reino de Deus para que venha a nós e nós reinemos nele. Nós aderimos ao reino de Deus. Nós saibamos ser também súditos deste reino. Venha a nós o vosso reino, quer dizer, que eu me aceite membro do reino de Deus, que eu aceite seguir Jesus Cristo. Venha a nós o vosso reino. Não é venha a vós o meu reino, mas venha a nós, a mim, o teu reino. Depois explica que a oração dominical, a oração de Dominus, do Senhor, a oração que o Senhor ensinou, orienta-nos para o fim de 2 modos. Por si mesmo, orienta-nos para o fim. O fim é o fim da nossa vida, o objetivo último da nossa vida. Para que é que nós estamos a viver? Orienta-nos ou diretamente por meio do nosso mérito, que nos faz receber a bem-aventurança e que se alcança pedindo a Deus. É isso que fazemos quando diz: seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Seja feita a vossa vontade, no fundo, é pedir a Deus que me ajude a viver a sua vontade de tal maneira que eu mereça entrar no reino dos céus, que eu mereça ir para o céu. Portanto, que Ele me ajude a viver a sua vontade. Que eu a conheça, porque se eu não a conheço também não consigo viver, e que depois tenha forças para a viver. Portanto, esse é o pedido fundamental. Não é? E, por outro lado, também a oração orienta-nos para o modo instrumental. O que é que nós precisamos, o que é que nos auxilia para conseguirmos ter o que Deus quer para nós. E é isso que pedimos ao dizer: o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Quando pedimos o pão nosso de cada dia nos dai hoje, diz São Tomás, já dizia Santo Agostinho,
pedimos duas coisas complementares. Por um lado, o pão nosso, é inevitável que num ambiente cristão não nos recorde o pão da Eucaristia. O pão nosso de cada dia é também a missa. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, ir à missa com regularidade, até se for possível todos os dias, é mesmo alimentar-nos deste pão que vem do céu, pão que desce do céu. Mas, por outro lado, também diz o pão corporal, onde se pressupõe todos os alimentos. Quando pedimos o pão nosso de cada dia, nos dai hoje, estamos a pedir tudo aquilo que precisamos para viver hoje. É muito interessante que o Senhor não diga o pão nosso dos próximos 2 meses, dai-nos hoje, que é para eu ter aqui em armazém os bens para os próximos 2 meses e viver descansado. Há aqui uma dinâmica de, digamos assim, de cotidiano, de dia a dia, que é muito cristã. Nós todos os dias pedimos o pão de cada dia. Não temos armazéns. Todos os dias, cada vez que nasce o dia, a gente percebe, hoje eu preciso das coisas para hoje, para agora, para o momento, para o instante. Eu preciso das graças a Deus. Nós, na cultura que levamos, gostamos muito de ter armazenadas as coisas para termos a certeza do dia da manhã. Mas é hoje que nós experimentamos a dependência e, por isso, também a gratidão a Deus. Então, é muito interessante que Jesus nos ensina a pedir o pão nosso de cada dia, nos dai hoje. E não nos diz, nos dai hoje para daqui a uma data de dias. E depois pedimos 3 coisas, diz São Tomás. Portanto, para chegarmos ao fim, pedimos primeiro o mérito, seja feita a vossa vontade. Depois os instrumentos, o pão nosso de cada dia. E depois as ajudas. E pedimos, primeiro, que nos afaste o pecado que nós já cometemos. Perdoai-nos, porque nós também perdoamos. Portanto, é interessante que Jesus relacione o perdão que nós pedimos com o perdão que nós damos. Conhecem aquela parábola em que Jesus conta, um senhor devia muito dinheiro, um rapaz devia muito dinheiro a um senhor, e é uma brutalidade de dinheiro, e o senhor diz, tens de pagar tudo, e ele suplicou-lhe, perdoa-me, 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 e o senhor perdoou-lhe, e depois ele sai do encontro com o senhor e encontra à porta um colega dele que lhe devia uma dinheiria e obriga-o a pagar, e ele pede-lhe perdão, 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 e ele não lhe perdoa e obriga-o a ir para a prisão para ter que pagar, e o senhor soube disso e diz-lhe, então eu perdoei-te e tu não és capaz de perdoar. Então não recebeste o perdão. E isto para nós é desafiante. Não pode pedir o que não quer, o perdão de Deus, se não somos capazes de dar o perdão aos nossos irmãos. Dar o perdão não quer dizer desculpar o mal. Desculpar é tirar a culpa, no sentido, não faz mal. Não faz mal é uma coisa, perdoar é outra coisa. Perdoar é, isso faz mal, mas para além e por cima daquilo do mal feito, há um desejo de ti. Uma coisa é o que tu fizeste, outra coisa é o que tu és. E por isso eu perdoo-te, ou seja, eu estou disponível para te perdoar quando tu me pedires o perdão e quiseres reconciliar. Porque se tu fazes o mal, eu posso estar disponível para perdoar-te, mas eu vou dizer, eu perdoo-te. E ele diz-me, não quero que tu me perdoes. O que é que eu faço? Não me reconcilio com a pessoa. A pessoa tem que, assim como eu quando peço a Deus perdão, eu sei que Ele já me perdoou, no seu coração está disponível para me perdoar. Mas requero minha abertura para que do seu perdão haja uma reconciliação com a minha liberdade. Deus não impõe o seu perdão. Deus oferece-me, mas não me impõe. Eu também sou convidado a oferecer o meu perdão, sem ter que impor o meu perdão aos outros. Não é? Isso é também desafiante. Depois pedimos que nos livre da tentação. Não nos deixais cair a tentação. Melhor, não é que nos livre no sentido de não sermos tentados. É que que tenhamos força para não cair. O próprio Jesus foi tentado. Portanto, nós não podemos pedir para nós mais do que Jesus teve. De ser tentado não é preciso ter medo. E não é preciso confessar das tentações. As tentações são as tentações. Confessamos se cedemos às tentações e podíamos não ter cedido. Não é? Se foi por debilidade ou por estupidez que fizemos. Pedimos para que o Senhor não nos deixe cair na tentação. E também lembrar que, por isso mesmo, nós nunca podemos dizer que é o Senhor que nos tenta. Deus está-me a tentar. Não, Deus não me está a tentar. Há tentações que vêm
como diziam os antigos, do demónio, da carne ou do mundo, não é? Daquilo que é exterior a nós, ou daquilo que é o nosso eu, ou daquilo que é o ambiente em que vivemos. Há tentações que vêm do diabo, digamos assim, vêm do mal, vêm do maligno, que Deus pode usar como pôr à prova para reforçar a nossa força, a nosso sim a Deus. Como Jesus foi tentado e com as suas tentações ainda saiu mais claro que ele é totalmente de Deus, que é totalmente fiel ao Pai, obediente ao Pai. Quem tenta é o inimigo, mas Deus não nos livra, no sentido, não nos impede de ser tentados, porque confia que a partir da tentação eu saia ainda mais dele do que entrei. Por isso, quando peço para me livrar, não deixar cair na tentação, quer dizer, acompanha-me na tentação, para que eu vença na tentação e saia daqui mais forte na relação contigo. Isto é o grande pedido que a gente faz. Não é? E depois também pedimos para que sejamos libertos do mal. Libertos do mal pode ser entendido, sobretudo, libertos do inferno, do castigo final, libertos da desistência, libertos de tudo o que é o definitivo do mal, não é? E isso sim, pedimos para ser libertados. Pedimos para não nos deixe cair na tentação, mas liberta-nos do mal. Liberta-nos, quer dizer, também muitas vezes vem libertar-nos, vem dar-nos de novo a liberdade que nós perdemos porque andamos envolvidos no pecado, nos vícios e no mal. Vem libertar-nos. 7 pedidos do Pai Nosso. Meditem neles, pensem neles. Cada vez que rezarem o Pai Nosso, pensem nestes casos pedidos e vão pensando. Estas coisas são para meditar, como eu dizia há bocadinho, para ir mastigando, não é? Depois, na última página, tenho aí uma coisa que São Tomás faz, que é um trabalho muito interessante para quem vai ser crismado, mas eu não vou agora explorar, porque já está na hora de terminar, que é ver os 7 pedidos do Pai Nosso, as bem-aventuranças e os 7 dons do Espírito Santo. Eu, na próxima sessão, tal que é antes do Crisma, vou fazer 3 coisas muito breves. Não é? Além do ensaio que eu gostava de fazer, por isso é que gostava que vocês viessem com os vossos padrinhos. Além do ensaio, que é uma coisa um bocadinho técnica, mas que eu acho que é de grande ajuda depois para a vivência, gostaria de vos falar do ritual do Crisma, quais são as partes do ritual do Crisma, que vai ajudar-vos a perceber o que é o específico do Crisma. Já falámos disso quando falámos na segunda sessão, quando falámos dos sacramentos, o que é o específico do sacramento do Crisma. Mas depois também vos vou falar, portanto, que há a imposição das mãos e a unção do óleo, o que é que cada uma dessas coisas quer dizer. E depois queria-vos falar, mas queria-vos já hoje falar e provavelmente mandar-vos aí alguma coisa para ler, sobre os 7 dons do Espírito Santo. Não é? Porque, de alguma maneira, o Espírito Santo já vos foi dado no momento do batismo, mas de alguma maneira podemos dizer que no Crisma estes 7 dons são reforçados. E quais são estes 7 dons? São Tomás compara-os com os pedidos da missa. É? O dom do temor de Deus, da piedade, da ciência, da fortaleza, do conselho, da inteligência, da sabedoria. Portanto, estes 7 dons que vale a pena perceber a diferença e perceber o que é que eles querem dizer, estão relacionados com os pedidos do Pai Nosso e com as bem-aventuranças. Há aí um esquemazinho que vos convido a ler, a ver, a estudar, a meditar um bocadinho nele. Está bem? Alles clair? Tudo claro? Espero que sim, mais ou menos. É?